O assunto de hoje é feminismo. Eu sei que muita gente entortou a cara quando eu falei isso, e a gente quer justamente tirar essa impressão e saber por que é importante pensar sobre esse tipo de manifestação, viu? Você não vai perder não, vem com a gente. Basicamente, assim, com uma pergunta bem direta, o que é o feminismo e quais são as suas ramificações? Porque a gente conversou e sempre falou que existem vários tipos de feminismo, né? Sim, vamos lá, tentar fazer aqui um resumão, assim. O feminismo é a luta das mulheres pela equidade de gênero. Por muito tempo a gente usava igualdade de gênero, mas o termo igualdade, ele vem sendo criticado já há algum tempo, porque ele não pressupõe as diferenças que existem entre os sujeitos, entre as pessoas, entre as próprias mulheres. É um termo que não é muito diferente de igualdade, mas também não é totalmente igual. Então, se a gente quiser pensar em justiça, Aristóteles dizia, é legal a gente pensar em equidade, porque esse termo ele dá conta de contemplar as diferenças. Sim. Então, o feminismo é a luta pela equidade entre os gêneros. É uma luta muito política, que está totalmente dentro do campo da política. Mas a política não está fora da nossa estrutura, do nosso corpo social. Sim. Então é uma luta que também ela é uma luta pessoal. Eu sou feminista desde 98. Naquela época, a gente tinha uma ideia de que feminismo era a mesma coisa, assim, que era uma coisa só, o feminismo. E já tem um tempo que se fala em feminismos, igual se fala em Áfricas, não África, feminismo. Por quê? Porque hoje existe uma quebra dessa ideia de absoluto universal, que é uma coisa só que dá conta de todo mundo e de tudo. Então, as correntes do feminismo, elas vêm muito nessa linha de quebrar essa ideia de que o feminismo é uma coisa só, que é para o senso comum. O que é que diz o senso comum sobre o feminismo? Mulher feia, mal amada, que não se depila, sapatão, que quer matar todos os homens. Mais ou menos isso. Imagina quando alguém falou feminismo e sempre radical. Então tá, não é bem assim. A gente tem, então, o feminismo radical, o feminismo interseccional, o feminismo liberal, o feminismo negro, o transfeminismo, e ainda a gente pode falar no feminismo socialista e no feminismo comunista. Ligada a marxista. Eu consigo, se procurar tem mais? Se procurar com certeza tem mais, né? Então o que eu aprendi? É impossível que um grupo de mulheres, um grupo pequeno de mulheres, consiga dar conta da demanda da infinidade de demandas, da quantidade, da multiplicidade, da pluralidade de mulheres que somos. Eu sou feminista interseccional. O que é o feminismo interseccional? O feminismo interseccional, ele é primeiro cunhado por uma mulher negra, a Kimberlé Crenshaw, que é uma mulher que está viva até hoje, o termo é de 89, se não estou enganada, e ela cunha esse termo para explicar as diversas opressões que a mulher negra sofre. Inicialmente a gente pode colocar duas, que é a de raça e a de gênero. Ela analisa as leis contra o racismo norte-americana e aí então ela se depara com o caso de uma mulher que está processando uma empresa por racismo. E o juiz nega esse caso, assim, ele não dá ganho de causa para ela, e aí a Kimberlé vai analisar essa história e ela diz, olha, ela está processando a empresa por racismo, mas a empresa diz, contratamos pessoas negras. Né? E aí então ela também tentou fazer um processo por questões de gênero. Mas, bom, a empresa também contrata mulheres. E aí, quando você põe uma lupa nessa situação, você vê que a empresa contrata homens negros, sempre para o chão de fábrica, Sim. E mulheres, também em posição subalterna, brancas. Entendi. Essa mulher era uma mulher negra.
ela estava numa... o grupo que não entrava. Que não entrava. Então, ela estava numa interseção de opressão. Bom, então, o feminismo começou a usar as mulheres feministas, sobretudo as brancas. As mulheres brancas acabam fazendo isso, repetindo opressões, porque somos mulheres não oprimimos sim. E aí, por isso, eu acho essa ideia de interseccionalidade muito importante para a gente entender que é preciso observar as opressões que os sujeitos ou as pessoas estão, a que elas estão sujeitas numa sociedade. Você tem essa questão, né, das mulheres negras que foi colocado, mas você tem também as mulheres trans, que vão ter outro tipo de opressão e vão ser diferentes das mulheres cis. Você tem uma mulher que é negra, lésbica, da periferia, ela também vai ter outras questões que não são as minhas. Você tem uma mulher que, por exemplo, como eu, é mãe, como você é mãe, eu tô com meu companheiro, você não tá com o seu, eu tenho um filho, você tem dois, enfim. Então, não dá pra gente colocar no mesmo balaio tudo isso. Sim. E aí, então é super importante que, né, haja essa interseccionalidade, penso eu. Depois a gente tem o feminismo negro, né? Então, aí as mulheres negras que criaram o feminismo interseccional acabaram então indo para o feminismo negro, porque ele não gera dúvida e não dá para ninguém se apropriar do termo, né? Então, o feminismo negro, aqui no Brasil, sobretudo, ele está muito preocupado com o genocídio da juventude negra, porque as mães, as esposas negras, né, que têm seus filhos, seus maridos negros, elas, além da questão de gênero que elas estão sujeitas, elas também acabam perdendo filhos e maridos por um sistema injusto, sim, racista, que acaba eliminando a juventude e a população negra nesse país. Então elas têm outras questões, além das questões de raça e de gênero. Então elas têm outras pautas que também não me cabem. Sim. A gente tem o transfeminismo, que é a luta das mulheres que assumem a identidade feminina, que se identificam com o gênero feminino, que também é uma outra forma de atuação do feminismo. A gente tem o feminismo radical, foi o que foi mais famoso, vamos dizer assim, na década de 70, também mais nos Estados Unidos e Europa. Hoje ele está sendo, vamos dizer, resgatado muito depois de 2010, também por conta da internet. Tem algumas bases assim do movimento radical que vai dizer, por exemplo, que a estrutura da opressão, ela é o gênero. Então, é a construção, eu acho que também é legal falar disso daqui a pouco, a construção dos gêneros é que responde a essa opressão. Então, o gênero masculino, o gênero feminino, como construções a partir de dados, vamos chamar de naturais, né? Assim, a espécie tem 2 sexos, né? Então, para cada sexo atribuiu-se um nome, convencionou-se masculino e feminino, atribuiu uma série de comportamentos. O mínimo de consenso está em que gênero é uma construção social para o masculino e para o feminino. Bom, as radicais vão dizer que, então, a raiz da opressão está aí, nessa construção de gênero, e que é preciso desconstruir toda essa ideia de gênero, que o masculino, ele é opressor por essência, e que não dá para ter muito diálogo, assim, não dá para esperar que exista alguma condescendência ou que dê uma maciada nas questões do feminino, porque o masculino é naturalmente opressor. Então, o feminismo liberal, ele começa com essa luta pela democracia, porque ele está dentro da luta iluminista, da luta... Na verdade, a gente pode localizar isso historicamente na Revolução Burguesa, quando você tem primeiro a Inglaterra tentando se livrar do rei, né, por uma série de questões religiosas que depois acaba virando questão política. Você tem uma ruptura, saindo do feudalismo para ir para uma estrutura republicana, para uma estrutura capitalista, no final das contas. Né? E aí você tem uma passagem de mudança de estrutura de Estado. A Revolução é que estão os primeiros tratados que vão dizer de liberdade, de igualdade, fraternidade. O mundo está passando por uma transformação, o pensamento científico está nascendo,
tá começando, o mercantilismo é que está fazendo a mola funcionar ali do globo, você está falando ali da Europa e tal. E aí você tem uns tratados muito lindos que vão falar justamente disso, que todo homem nasce igual, em direito, por natureza. Mas que homem é esse? Não é? E é o homem. Não tem, o texto não deixa dúvida, é o homem. Assim, tem um textinho muito bacana, uma carta de uma mulher chamada Abigail Adams, que era casada com John Adams. E aí a Abigail manda uma carta para o marido dela falando, olha, nesse seu novo tratado de leis, eu espero que você esteja incluindo as mulheres, porque a gente não vai se sujeitar a um punhado de leis que não nos contemple. E aí ele responde para ela a carta, rindo, falou, olha, quanto à sua solicitação, eu só posso rir. A gente já afrouxou o laço dos escravos, dos indígenas, das crianças, mas o seu é o maior, é o número mais, é a tribo mais numerosa. E aí ele vai dizer, ele ri e fala, olha, não dá, a gente não é burro para abrir mão do nosso sistema de privilégios. Então, assim, é tudo historicamente documentado. Nesse momento em que se fala de liberdade e igualdade, as mulheres, então, começam a politicamente também se organizar para dizer que, então, também queremos igualdade, que, então, a gente também quer ser igual, a gente também quer participar, porque a ideia da democracia, então, e aí começa a vir essa ideia bonita de democracia, que é a igualdade política de todo mundo, ela nasce, então, com homens brancos, letrados, privilegiados, lutando contra o rei. São homens que têm uma condição já de privilégio, são os burgueses. A grande maioria da Europa morria de peste, de fome, não conseguia plantar, colher, não era letrada. Então, assim, foram poucos, foi uma revolução de poucos, mas que trazia consigo a ideia de que todos poderiam participar. E isso, na minha opinião, não se concretizou. É com muita luta que a gente vai conseguir abrir essa rodinha e colocar todo mundo até dentro. Hoje, assim, né, a gente vê que no Brasil, pelo menos a gente vê no nosso cenário, politicamente as mulheres têm muito menos representatividade, né? Sim! Caso polêmico da Dilma, né? Primeira presidenta que foi deposta. Impeachmentada, ainda teve gente falando pra mim que isso não tinha nada a ver com machismo, que não tinha nada a ver com uma estrutura... Essa é uma abordagem, né? Com certeza. Claro! Ser mulher, não participar dos... Enfim, isso aí é muito complexo, vamos deixar pra depois. Gente, a gente começou muito com a Liele e é tanta coisa que a gente decidiu partir em 2 edições, porque o assunto merece. Então a gente tá indo embora hoje, mas a gente volta depois com mais uma edição do Paçoca Liele sobre feminismo. Tchau!